A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um projeto Estudando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Desde já eu te peço que dê aquele like, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, amém? E aperte aí o sininho das notificações. Esse projeto tem a parceria de Sérgio Medeiros, foto e vídeo. Hoje nós vamos estudar o segundo livro de Reis, capítulo 5, um livro que tem assim umas perguntas interessantes que eu vou pedir desde já a sua participação, a sua integração conosco nos comentários, amém? O versículo 1 vai dizendo assim: e Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, diante do seu rei, e também um homem respeitado, porque ele, o Senhor, olha que coisa interessante, por isso que eu vou pedir aí a sua participação nos comentários, porque por ele, o Senhor aqui Deus de Israel, tá? Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Olha, peraí, tem uma coisa que me estranha, né? Não seria o Senhor Deus dar livramento ao povo de Israel? Não, mas não é isso que está escrito aí na sua Bíblia. Está escrito que por ele, isto é, através do capitão do exército da Síria, Naamã, Deus deu livramento aos sírios. E era este um homem valoroso. Todavia, ele era leproso. E saíram tropas da Síria da terra de Israel, porque eles prevaleceram contra Israel. Exatamente isso. E ainda levaram presa uma menina que ficou servindo a mulher de Naamã, ficou servindo lá na casa de Naamã. Então, é curioso para nós ler que Deus deu livramento aos sírios que adoravam ao deus pagão Rimon através do seu general de exército chamado Naamã. Então, por que Deus fez isso? Será que Deus estava tratando o seu povo Israel? Será que Deus estava punindo o seu povo Israel? Será que Deus estava fazendo algo maior que os nossos olhos não conseguem enxergar? Porque nós temos mania de colocar Deus dentro de um quadrado, né, dentro de um padrão, né? E Deus vai muito mais além dos padrões estabelecidos pelo homem, né? Nós vamos ver isso mais à frente. E essa menina disse para a sua senhora: antes o meu senhor, general, estivesse diante do profeta, que está lá em Samaria, e ele o restauraria da lepra, porque a menina, na convivência diária, percebeu que o general era leproso. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, isto é, ao rei da Síria, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Outra coisa curiosa: como é que pode um general respeitadíssimo na Síria dar ouvido a uma serva israelita que ele trouxe, né? Ok? À força, tá? Por conta de ter entrado lá nas terras de Israel com as bênçãos de Deus, vamos dizer assim. E agora essa menina está dando instruções, ok? A esposa desse general, que chega aos ouvidos dele, e ele, de alguma forma, dá ouvidos ao que a menina está falando, ao ponto de procurar o seu rei e pedir a ele permissão para ir a Israel em busca desse profeta. Então o rei Ben-Hadad da Síria diz para ele o seguinte: vai, se for para curar você dessa lepra, vai. E tem mais, hein? Eu vou mandar uma carta para o rei de Israel, e não somente uma carta, mas eu vou mandar também riquezas, olha só, para, tipo, recompensar o profeta que te curar. E eu vou mandar o seguinte, hein? Eu vou mandar 350 quilos de prata. Eita! Eu vou mandar 72 quilos de ouro e vou mandar 10 mudas de roupa, mas é roupa de pano fino, tá? Para você não ir de mão vazia, né? E aí,
irmãos, o general Naamã, ele vai, leva a carta ao rei de Israel, e quando essa carta chega na mão do rei de Israel, irmão, que é o Joás, tá? O rei de Israel, ele fica em crise, né? Porque, que isso? Não tem lógico um negócio desse. Pô. Como é que sai um general lá da Síria, que tempos atrás invadiu aqui as minhas terras, tá? E agora esse camarada volta atrás de cura? Não. E ainda trazendo prata, trazendo ouro, roupas finas, com carta do rei da Síria. Não, tem alguma coisa errada aí. Esse pessoal está armando contra mim. Esse pessoal está buscando, versículo 7, criar uma cilada contra a minha vida. É o que ele pensou. Tá ok? E aí sucedeu, porém, que quando chegam até Eliseu, tá? Eliseu fica sabendo que o rei de Israel, Joás, rasgou as suas vestes, desorientado, confuso, desesperado. Ele rasga as suas vestes, como sinal cultural em Israel naquela época, que quando você rasgava as suas vestes, você estava angustiado. E o Eliseu disse simplesmente o seguinte: deixa eu vir a mim, pode deixar. Deixa, porque ele vai saber que há aqui em Israel profeta. Tem profeta aqui em Israel. Tá bom? Então pode deixar ele vir. Irmãos. E aí ele vem. Versículo 9, veio, pois, Naamã, e ele chega lá em Israel com cavalos, com o seu carro, e ele para na porta da casa de Eliseu, irmãos. Tá bom? E outra coisa, ele vem com uma comitiva, tá? E simplesmente Eliseu, quando ficou sabendo, ele pega um mensageiro, que era o Geazi, um jovem que o servia, e fala para o Geazi o seguinte: ó, vai lá, manda o general lavar-se, se banhar 7 vezes no Rio Jordão, tá bom? Manda ele se lavar lá no Jordão 7 vezes e diga a ele que se ele fizer assim, ele vai ficar curado, vai ficar purificado. Ah, irmãos, quando Geazi foi lá e falou para o general Naamã, e o Naamã ouviu, versículo 11, Naamã ficou indignado, porque o Eliseu nem foi recepcioná-lo. O Eliseu nem foi recebê-lo. O Eliseu não foi nem olhar para a cara dele, irmãos. E aí, indignado, o Naamã já estava indo embora, voltando para a Síria furioso. Porque, diz o texto do versículo 11, que ele dizia consigo, ele criou uma liturgia na cabeça dele, tá? E na liturgia dele ia acontecer exatamente assim. Ele ia chegar, o profeta ia sair da sua casa para recepcioná-lo, ia chamá-lo para entrar na sua casa, ia se colocar de pé diante dele, iria invocar Deus de Israel, ia fazer aquela invocação, né? E tal. E depois, quem sabe, com as mãos ungidas, ia passar as mãos nas feridas, na lepra dele, e aí, então ele ficaria limpo. Então, o general fantasiou essa liturgia, irmão. E quando eu estudava esse texto, eu fiquei perguntando, será que nós estamos agindo tal como o Naamã? Nós estamos criando uma liturgia para atrair uma divindade que atenda às nossas necessidades e contemple as nossas expectativas e vontades? Você quer isso que nós estamos fazendo, chamando de culto? Será que nós estamos chamando de culto essas reuniões cheias de expectativas e padrões, né? E liturgias em que Deus tem que se encaixar? E enquanto ele não atende às nossas necessidades e não
contempla as nossas expectativas, a gente vai inventando outros tipos de liturgias, criando outros meios de liturgias, até que ele faça a nossa vontade. Porque a gente fica como criança batendo pezinho até Deus fazer, enquanto ele não faz, a gente fica ali. Ora tentando de um jeito, ora tentando de outro, ora inventando uma coisa, ora inventando outra, até que Deus faça o que eu quero. Será que nós estamos vivendo esse espírito da mãe, irmãos? E ele diz o seguinte, e aqui ele tem razão, tá? Versículo 12. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? São. São porque eu estive em Israel 3 vezes. As 3 vezes que eu fui, eu estive no Rio Jordão. As 3 vezes que eu fui, eu mergulhei no Rio Jordão. E que é gostoso, né? Primeiro porque é do calor, né? Você está naquele calorão de Israel, aí você chega lá para dar uma olhadinha no Jordão. Ah, irmão. A primeira coisa que você faz é botar um short e, ó, cabum no Rio Jordão. Eu, particularmente, eu gosto, quando eu vou, né? Lá exatamente no local onde as pessoas vão para batizar, ou para rebatizar, ou para fazer qualquer tipo de renovação de aliança, etc. Eu não gosto de ficar exatamente ali, tá? Mas não me entendam mal. Tá? Respeito, acho até bonito, mas eu gosto de vir mais para o lado direito. Tem uns hotéis ali no lado direito, ali eu vou passando ali pelas margens ali, e ali tem umas descidinhas ali, que quase ninguém desce por ali, entendeu? Você fica ali sozinho, ali eu desço, aí eu fico ali, aí eu fico batendo papo com Deus ali, com o Pai, no Rio Jordão ali, entendeu? Ali é mais enlameado, porque o Rio Jordão tem uma lama, irmãos, pensa num rio, parece sujo, não é sujo, tem inclusive muito peixe, é um rio limpo, tá? É o rio que serve, né, a água potável que abastece o país, né, a nação de Israel, é o único rio, né, de maneira que é uma água muito limpa, mas ele é turvo, e por conta de ser turvo, você olha à primeira vista, parece que é sujo, e é um rio que não chama atenção, porque não tem beleza no Rio Jordão, irmãos. Os rios aqui do Brasil dão de 1000-0 no Rio Jordão, em termos de beleza, nem se compara, entendeu? E o local onde os arqueólogos afirmam, né, ter sido o local onde Jesus foi batizado, então, é pior ainda, aí que é barrento e mais feio ainda. Mas chegar no Rio Jordão também não dá um mergulho, aí também não vale, né? E é gostoso entrar ali, bater um papo com o Pai, né, e trazer à memória a palavra de Deus, né, e ter toda aquela reflexão, toda aquela visão, né, palpável, tangível, de tudo que aconteceu no Rio Jordão, desde a velha aliança e na nova aliança, enfim. Vou parar de viajar aqui e voltar para o texto. Então, Naamã, quando olhou para o Rio Jordão, ele falou a verdade. Falou, lá em Damasco tem rios muito melhores. Mas não se tratava. A questão aqui não é rio. A questão aqui, irmãos, é que Naamã tinha que aprender que ele precisava obedecer, ele precisava se humilhar, entendeu? Ele precisava deixar a sua posição e reconhecer que só há um único Senhor em toda a terra. E esse é o Deus de Israel. Então ele está indo embora, voltando para a Síria, mas os seus servos chegam para ele e dizem assim, meu Senhor, nós já chegamos aqui, nós estamos aqui, o Rio Jordão está ali, o profeta mandou o Senhor fazer uma coisa tão simples. E aí ele se convence, vai lá, mergulha 7 vezes, na 7ª vez que ele emerge, irmãos, ele sai de lá puro e o seu corpo como a carne de um menino, diz a palavra de Deus. Ah, irmãos, aí o Naamã reconheceu que só havia um único Deus em toda a terra, e esse Deus era o Deus de Israel. Aí, então, agora, curado, reconhecendo que o Deus de Israel é o Deus de toda a terra, ele pega a sua comitiva, vai lá na casa de Eliseu novamente,
e oferece a Eliseu toda aquela riqueza que ele trouxe, aquele ouro, aquela prata, aquelas roupas finas, etc, etc, etc. E declara, tá? Agora eu sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora nós estamos respondendo aquela pergunta que eu fiz lá no início, lembra? Por que Deus permitiu o general, né, entrar em Israel, né, o abençoou para que houve uma vitória sobre Israel, levasse a menina, para agora o general voltar, reconhecer e voltar para a Síria, levando ele, o testemunho, o general, respeitado, né, conhecido em toda a Síria, um homem, entendeu? Com o caráter e integridade que ele tinha, para que agora da boca dele saísse o testemunho de que não há outro Deus igual como ele conheceu em Israel. Está vendo como é que Deus faz as coisas, irmão? Muito além do que nós podemos imaginar, né? Por isso que a palavra de Deus diz que os nossos caminhos não são como os caminhos de Deus, irmãos. Que os seus pensamentos não são como os nossos pensamentos. E aí, irmãos, ele vem e diz o seguinte, versículo 15, eu peço que tu aceite a bênção, os presentes, que o teu servo, o general, irmão, falando para Eliseu, o teu servo trouxe. Mas aí, irmãos, o Eliseu diz assim, ó, não, eu não vou aceitar. 72 quilos de ouro. 72 quilos de ouro, irmãos. 350 quilos de prata. E o Eliseu, ó, não aceitarei. E o general insistiu para ele aceitar. Mas Eliseu recusou, irmãos. Recusou. Não aceitou um centavo. E Naamã disse, se não queres, então faça o seguinte, me dê uma carga de terra. Olha que coisa interessante, extraordinária, que Naamã pediu para Eliseu. Me dê uma carga de terra, uma quantidade de terra aqui de Israel, que duas mulas minhas possam carregar. Porque eu vou levar essa terra de Israel, essa terra mesmo, terra palpável, eu vou levar para que todas as vezes que eu estiver lá na Síria, eu oferecer sacrifícios ao Deus de Israel, eu faça em cima dessa terra que é santa. Meu Deus, que coisa extraordinária esse homem está pedindo, irmãos. E sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Cumprindo-se a promessa que Deus fez a Abraão. Vou fazer de ti uma nação, né? Uma grande família, mais do que uma nação, vou fazer de ti uma grande família. A promessa original é essa, vou fazer de ti uma família grande, e essa família será uma bênção para todas as famílias da terra. Está se cumprindo aqui. Israel está sendo uma família, está abençoando uma família que está levando um testemunho para uma outra família lá na Síria. Esse é o propósito de Deus para Israel, esse é o propósito de Deus para mim, esse é o propósito de Deus para você, esse é o propósito de Deus para a igreja. Glória a Deus, amor. E aí ele pede perdão a Eliseu, versículo 18, ele diz assim, nisso perdoe o Senhor Deus de Israel, quando eu entrar na casa de Rimom. Quem é Rimom? Rimom é o Deus da Síria. Quando eu tiver que entrar ali com o meu rei, e quando eu tiver que obrigatoriamente me encurvar perante o rei, perante o Deus Rimom, por causa do meu rei, porque quando eu entrar com o meu rei, o rei se encurvar perante o Deus Rimom, eu vou ter que me encurvar também, obrigatoriamente. Mas nessa hora, eu peço que Deus me perdoe, o Deus de Israel me perdoe, porque eu vou fazer isso obrigatoriamente. Eu não vou fazer isso voluntariamente, eu vou fazer isso obrigatoriamente, porque como o meu rei, Ben-Hadad da Síria, ele se encurva quando ele entra no templo de Rimom, eu também vou ser obrigado a me encurvar. Mas eu não vou estar me encurvando voluntariamente, eu vou estar me encurvando obrigatoriamente, porque no meu coração eu sei que só há um Deus em toda a terra, que é o Deus de Israel. Ele está dizendo isso para Eliseu. E Eliseu diz para ele o seguinte, olha, vai em paz. Vai em paz, está convertido, cara. Vai em paz. Irmãos, o capítulo poderia terminar aqui, mas infelizmente
o Geazi, que é o rapaz que serviu Eliseu, cresceu o olho naquela recompensa, naquele dinheiro, naqueles bens que o Naamã trouxe para recompensar o Eliseu. O Eliseu não aceitou e o Naamã está voltando com toda aquela grana. O Geazi cresceu o olho. E quando ele já estava a uma certa distância, o Geazi correu, foi atrás dele. Chegou lá e inventou uma mentira, irmãos. E ele disse o seguinte: eu vou correr atrás dele para receber alguma coisa. Chegou lá, cumprimentou o general. O general tinha visto, já conhecia o rapaz, o Geazi. E aí o Geazi disse assim: o meu senhor, isto é, o Eliseu, meu senhor, me mandou dizer. Me mandou dizer? Mandou dizer nada, mentira. Eis que agora mesmo vieram 2 jovens, filhos dos profetas, chegaram lá da montanha de Efraim, e chegaram lá necessitados, e aí ele pediu se não dava para o senhor pelo menos mandar 1 talento de prata, 35 quilos de prata, e algumas roupas de linho fino. Irmãos, o cara começou a usar o nome de Eliseu, nessa mentirada. Chegou filho de profeta nenhum, tudo mentira, tudo mentira, tudo mentira. Mas o Naamã não sabia. O que fez? Ao invés de dar ele 35 quilos de prata, deu 70, deu o dobro. Entendeu? Deu o dobro. Pegou aquilo tudo, amarrou nas mulas, ok? E mandou que os seus homens levassem. Chegou numa certa altura, o Geazi dispensou aqueles homens do Naamã e foi sozinho com aquele material. E aí, meu irmão, quando ele escondeu o material, que ele chegou e se encontrou com o profeta Eliseu, o profeta Eliseu tinha uma conexão que eu nem sei mais qual é a velocidade, qual é a 5G. Tem acima de 5G, Serginho? Já tem? Acho que não, né? Não sei. Depois eu vou procurar me informar se já tem 6G, não sei. Eliseu tinha uma conexão com Deus, com o Pai, que não era torre, era via satélite, meu irmão, assim, ó, pá! De maneira que quando o Eliseu bateu o olho no Geazi, ele já sabia tudo, já estava tudo revelado. E disse o seguinte: ô Geazi, de onde você vem? E o Geazi falou assim: eu vim de um lugar, eu vim de outro. Não, Geazi, eu sei de tudo. Entendeu? Deus me revelou a sua mentira. Entendeu? Deus me revelou a sua mentira. Porque o meu coração foi contigo quando você foi lá, entendeu? Pedir recompensa ao general Naamã, versículo 26. E por causa disso, Geazi, aquela lepra que estava em Naamã, ela agora vai passar para você, e não somente para você, mas para toda a sua descendência e para sempre. Meus irmãos, o que é isso? Que punição foi essa, irmãos? Que punição foi essa, irmãos? E na mesma hora o Geazi ficou branco como a neve, diz o texto no versículo 27, totalmente leproso da cabeça aos pés. Coloque nos comentários aí se Eliseu foi muito rigoroso, pegou pesado demais, se Geazi merecia ou não essa punição. Coloca aí, irmãos. Pois é. E aí, irmãos, o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? De repente você está pensando assim: caramba, o Eliseu pegou pesado. Olha, irmãos, eu particularmente, eu acho que a punição não foi severa demais, não. Sabe por quê? Porque o Geazi, ele expôs o Deus de Israel, irmãos. Ele expôs o profeta de Deus. Ele expôs a voz profética de Israel. Porque até então o general estava voltando para a Síria, entendeu?
curado sem ter deixado um centavo em troca. Você está entendendo? Totalmente rendido perante o Deus de Israel. Mas agora que ele entregou 70 quilos de prata na mão de Geazi, agora que ele entregou 2 mudas de roupa fina na mão de Geazi, na cabeça do general, a cura foi paga. Deu para você entender isso? Então agora foi paga com favor. Então, a manifestação do poder e da graça de Deus, que é dono de todas as coisas, foi paga com favor. Foi isso que o Geazi, o infeliz do Geazi, fez, essa desgraça, essa tragédia de transformar algo extraordinário que Deus fez, entendeu? Em uma prestação de serviço. Quando, na verdade, não foi prestação de serviço. Foi uma manifestação, amém, de poder e de graça de Deus na vida de um homem que estava levando um testemunho vivo para toda uma nação da Síria. E o Geazi simplesmente foi lá e bagunçou isso tudo. Atravessou o projeto de Deus. Ok? Então, aqui nós vamos encerrando esse estudo tremendo, tá? Onde a gente vê um homem como Naamã resistindo inicialmente à cura, porque na cabecinha dele existia uma liturgia que ele achava que Deus tinha que cumprir a liturgia dele. Quase que ele volta para a Síria sem a sua cura. Mas quando ele viu-se na necessidade de ter que tirar a sua armadura e se expor publicamente, mostrando a sua lepra, ok? Para ser curado, se humilhando perante o Deus de Israel, porque sem se humilhar, sem se expor, sem fazer o que Deus quer e não o que nós queremos, você não vai alcançar a graça de Deus. Amém, amado? Que Deus te abençoe, que o Senhor seja contigo, tá? E não deixe de compartilhar este vídeo. Fique na paz de Cristo.